Então abra o texto bíblico comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Essa é uma declaração famosa do apóstolo Paulo, que deve nortear também as nossas vidas, espiritualmente falando, que deve também ser alvo da nossa corrida, da nossa carreira, das nossas intenções mais profundas. O apóstolo Paulo, ele proclama às portas do martírio o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pai, te damos graças pela tua palavra, pedimos que o Senhor nos dê discernimento para entendê-la, para praticá-la, para que então os nossos passos estejam firmados e sintonizados com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nós queremos reforçar que somos teus e que nos submeteremos aos teus desígnios e às tuas direções. Guia-nos, Pai, pela jornada da santificação, do aperfeiçoamento, e cumpra em nós o seu propósito, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como estava falando, essa famosa declaração de Paulo, ela não é apenas um motivo de inspiração para os santos do passado, ela também é um motivo de inspiração para nós, nos dias de hoje. Você deve conhecer a história de muita gente que teve um bom começo, mas por algum motivo, a continuidade da sua vida, ou o fim da sua vida, não se assemelhou em nada com aquele início, com aquele começo. Mas o apóstolo Paulo, ele chega ao final da sua vida, consciente daquilo que lhe aguardava, e diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Fale comigo: eu vou guardar a minha fé. Então, o que antes era um propósito de vida para Paulo, e também é para nós, agora, nesse exato momento, se tornou um retrospecto. Eu quero, irmãos, também chegar ao final da minha vida e olhar para trás, fazendo um retrospecto de que eu vivi bem, mas eu vivi certo. Eu vivi para a glória de Deus. Amém? E era este o olhar que Paulo tinha. Apesar dos pesares, de como ele foi achado pelo Senhor, da sua ignorância, que por muito tempo se perpetuou e se transformou em ameaças e mortes ao povo de Deus. Mas o sol da justiça brilhou sobre ele, e a sua vida não foi mais a mesma. Ele está chegando então na conclusão da sua vida, dizendo: está feito. Eu completei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Este homem, porém, foi um homem de dores. Este livro que indiquei a vocês há pouco mostrará de forma detalhada os seus sofrimentos. Paulo teve de enfrentar naufrágios. Paulo foi apedrejado, linchado. Paulo, ele suou e sangrou pelo Evangelho de Cristo e a expansão do reino de Deus. Paulo enfrentou o martírio. Mas este Paulo prosperou na carreira cristã. Isso parece mesmo um paradoxo, porque como é que se prospera no martírio, no sofrimento, na perseguição? Porque prosperidade aos olhos de Deus é ser fiel ao seu propósito, é cumprir a nossa carreira, irmãos. Você entende isso? Louvado seja Deus. Então, em tudo isso, em cada uma das suas dores e sofrimentos, de prisões e correntes, Paulo diz e brada: eu guardei a minha fé. Ele não deixou que esse duro combate da fé, como ele diz que é, combati o bom combate, lhe roubasse aquilo que o fez vencer em cada uma dessas circunstâncias. Eu me recordo agora do que dizia João, 1 João capítulo 5, versículo 4, essa é a vitória que vence o mundo. Qual? A minha
fé. Portanto, Paulo diz: eu guardei a minha fé, e por ter guardado a fé, ele venceu as perseguições. Por ter guardado a fé, ele superou cada uma das adversidades e obstáculos que se puseram no seu caminho. Por ter guardado a fé, ele tinha tudo o que precisava para triunfar, para vencer em todas as coisas. Por isso, eu quero te fazer pensar e meditar nessa introdução, que aquilo que o diabo mais deseja não é mexer com os seus bens simplesmente, não é mexer com a sua família simplesmente. Aquilo que ele almeja fazer é roubar a sua fé. Porque roubando a sua fé, ele compromete a sua eternidade. Porque roubando a sua fé, ele te impede de viver uma vida abundante, como Deus propõe, como Deus prometeu e conquistou para nós que somos os seus filhos. Por isso, guarde a sua fé. Guarde ela como seu bem mais valioso. Por que não lembrar agora da vida de Jó? Jó teve os seus bens tocados pelo diabo. Jó teve a sua família também ferida pelo diabo. Jó teve a sua vida, como ele projetava, bagunçada pelo diabo. Mas o diabo não roubou o mais importante, a sua fé. E está escrito no livro de Jó que Deus restituiu sobre ele, irmãos. Sabe por quê? Porque Jó guardou a sua fé. Jó guardou a sua fé. Me parece claro na Escritura, porém, que além do aspecto da soberania de Deus, que é algo claro, existe também uma responsabilidade que eu e você temos, de preservar a fé, de nos manter na fé, de continuar crendo, apesar das coisas que se levantam para nos fazer parar, de continuar colocando a nossa fé aonde depositamos inicialmente, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, de não deixá-la enfraquecer ao passar do tempo, de nos manter queimando, de nos manter na corrida, não olhar para um lado nem para o outro, não se desviar da verdade, mas permanecer firme. E pensa comigo, irmãos, o oposto lógico de guardar é o quê? Deixar, é abandonar. Se Paulo disse eu tive de guardar, é porque no meio do caminho existem ladrões da fé. Na minha vida, na sua vida, na nossa jornada, existem ladrões. E se eu e você não vigiarmos a nossa fé e esse bem valioso que Deus nos deu, que inclusive é a única forma de agradar a Ele, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não vigiarmos, se nós não guardarmos ela, nós podemos comprometer o final dessa corrida que o apóstolo Paulo, inclusive, nos inspirou a completar. Portanto, irmãos, esse foi um dos muitos alertas de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. E eu queria só mencionar um destes alertas de forma muito clara e evidente. Em 1 Timóteo 1,19, se você pode, vá até lá comigo. Está escrito assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas. Mais uma vez, Paulo mostrando o combate que demanda a vida da fé. O bom combate, mantendo fé, diga comigo, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Perceba que aqui nós temos um oposto lógico. Nos dois versículos que lemos, Paulo primeiro orienta Timóteo dizendo: mantém a fé e a boa consciência. E logo depois ele alerta falando o quê? Cuidado
para não naufragar na fé. O que é naufragar? O que é que essa palavra no grego, no original, quer dizer? Abandonar, deixar. Nas nossas vidas e ao final da nossa carreira, saberemos quem manteve a fé e quem abandonou a fé. Até lá não compete a nós julgar ou dizer, mas até lá compete a nós desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Não seja daqueles que dizem assim: eu já fui salvo, agora eu vou relaxar, o meu futuro já é garantido. Se você está relaxado assim, é bom você questionar se foi salvo, porque a salvação não é o fim, a salvação é o começo, é o ponto de partida para a eternidade. Agora, aqueles que foram salvos devem reinar em vida, não reinar no futuro, reinar em vida. O Senhor quer te ensinar, quer me ensinar a aplicar a salvação em vida. Os seus recursos, os seus benefícios, os frutos de quem foi genuinamente reconciliado com Ele. Mas Satanás, ele quer roubar de nós o escudo da fé. E eu sei que você conhece o texto de Efésios 6, também escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele está falando também sobre esse combate da fé, ele fala sobre as nossas armaduras. Dentre as armaduras citadas pelo apóstolo Paulo, versículo 16, ele fala sobre o escudo da fé. E qual é a funcionalidade desse escudo? Nos proteger dos dardos inflamados do inimigo. Então, irmãos, isso nos leva a crer que se nós baixarmos o escudo, se nós baixarmos a guarda, é certo que seremos atingidos. Quando saímos da fé, quando saímos da nossa convicção, quando saímos das nossas confissões, nós estamos em perigo. Nós estamos em perigo, somos vulneráveis ali. É necessário, irmãos, que eu e você desistamos de nos proteger para que o diabo tenha a liberdade de nos atacar. Porque enquanto nós estamos firmados na vitória de Cristo, ei, meu irmão, nós somos imbatíveis. Mas se baixarmos o escudo da fé, nós estamos dando liberdade para um contra-ataque. Enquanto estamos em Cristo, na sua vitória, confiando naquilo que Ele fez por nós, declarando a nossa vitória, nós estamos fazendo o inimigo recuar, se afastar de nós. Resistir ao diabo, diz a Escritura, e ele fugirá. Mas como se resiste? Sujeitando-se a Deus. Portanto, à medida que eu e você nos sujeitamos a Deus, permanecendo na fé, o diabo recua, mas se eu e você relaxarmos, o diabo volta, e ele é insistente. Por isso que eu gosto de falar que nós não vamos muito longe, se nós não estivermos mais determinados a avançar, do que o diabo está determinado em nos fazer parar. Mas eu quero citar para você aqui o que é que acontece quando a gente sai da arena da fé. E quem são esses ladrões? Eu sei, poderíamos citar outros tantos, mas eu quero chamar a sua atenção hoje a 3 ladrões da fé. Eu diria que é uma criptonita para a nossa fé. O primeiro deles é a ignorância. Abra comigo o texto bíblico, no capítulo de número 4, versículo 6 de Oséias. Nós vamos ler a parte A, Oséias 4, versículo 6. O primeiro ladrão da fé é a ignorância. E eu e você precisamos aprender um pouco sobre o que está em jogo quando andamos nela. Eu acho interessante, irmãos, que quando a gente foca no diabo como sendo o grande adversário da nossa alma, e de fato ele é, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 já diz sobre isso.
mas nós costumamos desprezar outros adversários que temos. E talvez para estes estejamos mantendo guardas baixas. E não percebemos, mas eles têm sabotado a nossa vida espiritual. Eles têm sabotado a nossa carreira na fé. E um deles seguramente é a ignorância. E é justamente por meio dela que o povo de Deus é destruído. Olha só o que está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ora, se faltou conhecimento, reinou a ignorância. É também o oposto lógico. No final das contas, irmãos, eu e você não somos derrotados pelos principados e potestades das trevas, porque estes já foram despojados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu e você, porém, somos derrotados por conta da ignorância. Eu e você somos assaltados pelo inimigo por conta da ignorância. E o inverso também é verdadeiro. O povo de Deus é protegido pela revelação da sua palavra. Se por um lado somos assaltados pela ignorância, porque não sabemos o que Jesus fez, o que Jesus conquistou para nós, por outro, somos protegidos pela revelação da palavra. João 8,32, Jesus Cristo diz: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Libertará de quê? Dentre tantas coisas, da ignorância. Quem conhece a verdade não anda mais nas trevas. Quem conhece a verdade não deve mais andar na ignorância, porque os olhos foram abertos. A escravidão a Satanás em qualquer área da nossa vida, irmãos, ela só é possível porque nos falta conhecimento. Pois assim como Jesus afirmou, quando conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Diga comigo: eu conheci a verdade. Ainda assim, irmãos, a única verdade que vai libertar você é aquela que você conhece. Eu estou fazendo uma interpretação rasa, superficial e lógica desse texto, para que tenhamos isso firmado em nossos corações. A verdade que me liberta é a verdade que eu conheço. Mas conhecer na Escritura é muito mais do que saber. Conhecer na Escritura é praticar. A verdade que eu conheço é a verdade que eu pratico. A verdade que eu conheço deve ser também a verdade onde eu estou firmado. Os meus pensamentos estão em linha com essa verdade. As minhas ações estão em linha com essa verdade. A minha vida se submete a essa verdade. E então, por conhecê-la e praticá-la, eu sou protegido por ela. Nós somos protegidos pela revelação da palavra. E é o conhecimento do Senhor que promoverá esse poder em nossas vidas. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, se você está anotando, eu quero apenas citar. As Escrituras, elas dizem assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Mas como? Está escrito logo em sequência: pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Tudo que diz respeito à vida e piedade. O que é que isso quer dizer? O que é piedade? Trata da nossa devoção. Piedade trata da nossa vida de obediência e retidão ao Senhor. E ele está dizendo: tudo que diz respeito à vida e à piedade, tudo que você precisa para viver uma vida aprovada diante de mim, está feito. Eu já te dei. Ele está falando: você tem a graça, você tem o nome de Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza, você tem a bênção de Deus, está assentado com Ele nas regiões celestiais. Eu e você temos tudo o que precisamos para vencer o maligno e para andar nesta vitória, para triunfar sobre o pecado. O conhecimento, então, ele não é necessário apenas para a gente acessar algumas promessas, mas todas. Eu só sou abençoado por aquelas promessas que eu conheço, que eu me agarro.
que eu me aproprio, que eu preservo no meu coração e na minha boca. Tudo que envolve a vida de um filho de Deus, irmãos, só pode ser usufruído através do conhecimento. Ou seja, um cristão sem conhecimento, ele está fadado a viver como um mendigo, espiritualmente falando, mesmo sendo um príncipe. Eu não sei se você conhece essa história, há muito tempo eu contei ela aqui, mas é oportuno lembrar. Em dado contexto, uma mulher que cuidava de um senhor de idade, já nos últimos dias, viveu um profundo luto, porque tinha com ele mais do que uma relação empregatícia, aquilo se constituiu também em afeto, se aproximaram, e aquele senhor partiu. Partindo ele deixou um testamento escrito num quadro, na sala da sua casa. Acontece que aquela mulher não sabia ler. E ela voltou para os seus, para a sua parentela, em condições difíceis, e viveu por um bom tempo mendigando. Até que alguém, indo até a casa daquele senhor, leu e descobriu que havia um testamento. E a beneficiária do testamento era aquela mulher. Tanto tempo, tantas oportunidades, tanto recurso estava disponível para ela, mas ela não conhecia. Entenda o saber ler aqui, não como um saber ler natural. Entenda o saber ler aqui como um saber espiritual. Se eu e você não sabemos o que temos, logo padeceremos. Logo andaremos em miséria espiritual. Logo andaremos atrás de migalhas, mesmo tendo tudo. Mesmo sabendo que Jesus Cristo fez tudo o que diz respeito à nossa vida e piedade. Por isso, descubra a revelação. Descubra o que está disponível para você, para a sua família. Deus deixou para você e para mim um testamento. Por isso Ele nos chama de co-herdeiros com Cristo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tão herdeiro de Deus como Jesus é, eu e você somos. Irmãos, isso é uma coisa assim, que nessa vida eu acho que eu não vou compreender plenamente. Mas tão herdeiro de Deus como Jesus é, eu sou pela fé em Jesus Cristo. Aí eu te pergunto, o que é que Jesus tem? Tem tudo o que o Pai tem. E se Ele tem, diga, eu tenho também. Não por causa do nosso mérito, irmãos, porque filiação não é questão de mérito. Filiação é uma questão de sangue. E eu e você não temos um sangue de Abraão, mas nós temos o sangue do Cordeiro de Deus. E por conta desse sangue, eu e você fomos enxertados na família da fé. Olha que precioso. Você é grato a Deus por isso? Somos constantemente, porém, procurados por algumas pessoas, irmãos em Cristo, para aconselhá-las, fazer umas visitas. E nós amamos isso. Propósito, se você não nos chamou ainda, estamos disponíveis, somos acessíveis. Prepare um café e nós iremos com todo o prazer e alegria. Mas a gente percebe muitas vezes contextos dos mais diversos. É uma destruição financeira, é uma destruição familiar, emocional, espiritual, que muitos estão vivendo. Mas essas coisas só serão resolvidas e dirimidas, não por conta de uma oração milagrosa, não por conta de uma imposição de mãos, mas por conta do conhecimento. Há coisas que só são liberadas para nós pela revelação da palavra. Não adianta você simplesmente se agarrar aos bombeiros da fé. Vem apagar um fogo aqui, ele vai, mas vai tocar fogo de novo se você não souber como gerir a sua vida espiritual. Se você não souber como recorrer a Deus em fé, pela palavra, pelo nome de Jesus.
terá de lidar com constantes incêndios. Mas aquele povo que é guiado pelo Espírito de Deus, que é protegido pela sua palavra, este prospera em tudo que faz. E é prosperar mesmo no sentido daquilo que nós falamos há pouco. Provar da fidelidade de Deus, vê-lo cumprindo o seu propósito em nossas vidas. Mesmo quando não entendemos, mas todas as coisas cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, através da ignorância, o nosso adversário, ele tem minado a nossa crença. E os ignorantes se tornam presas fáceis para o diabo. O diabo vai se aproveitar do testamento que você não leu. Portanto, eu encorajo você. As matrículas do Rema ainda estão abertas. Procure a revelação da palavra de Deus. Amém? Mas um outro ladrão da fé que eu queria citar aqui é o medo. Diga comigo, medo. O primeiro, a ignorância. O segundo, medo. Eu lembro, e talvez você também deva se recordar, quando a gente era bebê, quando a gente era pequeno, os nossos pais, às vezes também por ignorância ou por tradição, ou porque aprenderam com seus pais, cantavam uma música que dizia assim: Nana, neném, que a cuca vai pegar. Papai foi para a roça e mamãe foi trabalhar. Não é verdade? E ali das duas, uma, ou você fazia a criança dormir por medo, ou a criança ficava com insônia e com medo. Pensando que se ela dormisse, talvez por assalto a cuca chegasse e roubasse ela. Bom, eu também ouvi essa música. Mas o Senhor me guardou, amém? Estou aqui para a glória de Deus. Obrigado também aos meus pais que, com boas intenções, tentaram me ninar. Ok? Fecha parênteses. Mas, queridos, nós não temos medo da cuca. Convenhamos. Já somos bem crescidinhos. Não temos medo da cuca. Não temos medo do lobisomem. Quando a gente olha para a lua, eita, hoje é lua cheia. É assim? Fecha tudo. Passa a chave, o cadeado, porque hoje é o dia do lobisomem. Não temos medo dessas coisas, concorda? Nem de cuca, nem de lobisomem, nem de uma mula sem cabeça. Mas por que não temos medo? Porque não cremos nelas. Presta atenção nisso aqui, por gentileza. Agora é sério de verdade. Por incrível que pareça, para ter medo é necessário crer. Quem tem medo de cuca? Quem crê que ela existe. Quem tem medo de mula sem cabeça? Quem crê que ela existe. Quem tem medo de lobisomem, de lobo mau? Quem crê que ele existe. Para ter medo é necessário crer. Mas o medo simplesmente, ele faz o quê? Ele acredita no pior. Essa é a crença do medo. O medo muitas vezes, ele recua, não por conta de males que existem de fato, mas por conta de uma preocupação de males que possam lhe sobrevir. O medo gera esse sentimento. É o sentimento de ter que encarar alguma coisa que nós julgamos ser maior ou mais forte do que nós. Que talvez não possamos resistir. Que talvez não possamos nos defender. Por conta disso, Jesus Cristo, ele alertou também. Não apenas contra a incredulidade, que é o óbvio. Porque para vivermos para Deus, precisamos crer. Mas ele não adverte apenas contra a incredulidade, ele também nos adverte contra o medo. Porque uma vez que o medo se instala no coração do justo, do Filho de Deus, ele faz a fé enfraquecer. Ele faz a fé sucumbir. Eu quero provar a você pelo Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 36. Abra comigo, se você é bom de endereço. Eu vou ler na NVI. Está escrito: não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Sabe que o contexto desse versículo é muito interessante. Por quê?
Porque naquela ocasião, Jairo havia acabado de receber uma notícia muito triste. A sua filha estava enferma, mas agora morta. E para lidar com aquela situação, a instrução de Jesus era a seguinte: não deixe o medo tomar o controle. Não deixe o medo roubar a sua fé. Não tenha medo, tão somente creia. Algumas pessoas, porém, essa é uma observação que eu faço, uma curiosidade, elas acreditam erroneamente que a fé é a ausência de medo. Não necessariamente. A fé não é a ausência de medo. Aliás, o medo faz parte da estrutura humana. Sabe que tem medos que nos protegem? Por saber perigos que talvez enfrentaríamos, o medo nos blinda. O medo nos leva ou nos propõe a tentativa de segurança, de nos guardarmos, de nos blindarmos. Mas, irmãos, há medos, porém, que tomam por assalto o lugar da fé. E estes medos são aproveitados pelo inimigo para nos fazer recuar, para nos fazer duvidar. O não temas da Bíblia não é uma ordem para a exclusão do medo. O não temas da Bíblia é um convite para que nós creiamos e avancemos apesar do medo. Tolice nossa, falei há pouco, pensar que o medo simplesmente desaparecerá. Na nossa jornada de fé teremos de lidar com alguns medos. Mas o que é ter de lidar com o medo? É não deixar que ele tome o controle. É não deixar que ele dite as nossas vidas. É não deixar que ele roube a nossa confiança nas promessas de Deus. Por isso, não temas, tão somente creia. Não temas, tão somente creia. Não deixe que o medo roube a sua convicção, a sua fé, a sua confiança. Veja que a primeira citação da palavra medo nas Escrituras, ela acontece quando Deus vai em busca de Adão, logo depois de ele haver pecado. Você se lembra, se recorda disso? Está escrito lá em Gênesis 3:10. Ouvi os teus passos, disse Adão. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Olha só. Adão e Eva foram assaltados pelo medo, porque entrou em cena uma coisa com a qual eles ainda não tinham lidado: o pecado. O pecado abriu as portas do coração de Adão e de Eva para o medo, e o medo se instalou no centro de seus corações. Tomou o controle, e eles se sentiram acuados. E eles sentiram medo do único Deus que poderia salvá-los. E eles se afastaram da fonte de todas as soluções, daquele que pode fazer todas as coisas, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em vez de se afastar da serpente, que queria lhe causar um dano, eles se afastaram do Deus que queria lhe causar benefício, prosperidade, avanço. Meus irmãos, acreditando no medo, Adão se esconde de Deus. Acreditando no medo, Pedro começa a afundar nas águas. Acreditando no medo, aqueles 10 espias da terra prometida, bem como o exército de Israel, não enfrentou também o gigante Golias. Acreditando no medo, fuga da presença de Deus, desistência do sobrenatural, abandono das suas promessas, paralisia ante aos gigantes espirituais. Tudo isso é um resultado de quem se deixou vencer e dominar pelo medo. E é terrível, irmãos, quando nós perdemos de viver o melhor porque temos medo de viver o pior.
Essa é uma vida miserável. Quando poderíamos arriscar mais, quando poderíamos promover mais circunstâncias de alegria, de grandes emoções, de satisfação. Mas nós nos acovardamos, deixamos o medo dizer o que faremos. Deixamos o medo nos impedir de obter sucesso em alguma coisa. Quantos de nós não estamos aqui dessa forma? Temos ideias, temos boas intenções, temos oportunidades, mas em todas estas coisas nos deixamos vencer pelo medo. Quando o medo tira a fé do controle, ele também nos leva a estagnar. E a gente fica parado e travado na desobediência. Perdemos as bênçãos de Deus. Deixamos de cumprir os seus mandamentos. Porque um dia não deu certo. Porque um dia eu orei e não aconteceu. Porque eu impus as mãos. Porque eu fui envergonhado. E deixamos aquele medo criar em nós estruturas, raízes. E deixamos então de ousar. Mas está escrito na palavra: o Senhor Deus me diz, eu não lhes dei espírito de medo, eu não lhes dei espírito de covardia, eu lhes dei espírito de poder, de ousadia, de amor, de moderação. Irmãos, Deus está nos dizendo: não deixe o medo tomar a frente da sua vida, porque eu estou à frente de você, porque eu estou à sua direita, porque eu estou à sua esquerda, porque eu guardo os teus passos, eu guardo os teus filhos, eu guardo a tua família, eu cuido das tuas finanças, eu cuido do seu trabalho. Eu estou na retaguarda, eu estou blindando você. E até mesmo quando você perder, entenda, você não perde. Crente não perde, irmãos. Ou o crente vence ou ele aprende. Ou o crente vence ou ele melhora nas adversidades, no meio do fogo, no meio das águas. A gente não perde, sabe por quê? Porque foi Jesus quem inventou de dizer: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Foi Paulo quem nos lembrou, melhor dizendo. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem aquelas do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Em todas as coisas, irmãos, nós cremos e sabemos, somos mais do que vencedores. Diga comigo assim: eu não vou perder. Ou eu venço, ou eu melhoro. Glória a Deus, glória a Deus. Mas, irmão, sem uma boa dose de coragem, de ousadia, a gente vai viver um evangelho de condomínio. Um evangelho sem ousadia, um evangelho sem coragem. Por que um evangelho de condomínio? É aquele evangelho que você não suja os pés. É um evangelho Enzo, com todo respeito, se você tiver um filho com esse nome. Mas esse é um nome que se perpetuou nessa geração, né? É um evangelho onde a gente fica cercado pelos medos. E aí a gente fica mimado. A gente não arrisca, a gente não ousa, a gente não crê no sobrenatural. Eu e você precisamos, irmãos, ser mais violentos na nossa fé. Entenda, na nossa fé. Espiritualmente falando. Crer no impossível, crer no sobrenatural, porque Deus disse que todas as coisas são possíveis, mas é para quem crê, não é para quem simplesmente é crente, é para quem crê, porque tem crente que nem crê, tem crente que se tornou nominal, mas não crê. Então as coisas podem ainda não ter acontecido na sua vida, talvez você passe dessa vida para uma melhor, e não realize todas as coisas que você rascunhou, todas as coisas que você ouviu, mas eu prefiro morrer crendo do que viver duvidando, porque o justo vive pela fé. Irmãos, olhe para a Escritura, o próprio texto bíblico no Novo Testamento está falando que muitos daqueles heróis da fé morreram antes de ver a promessa.
Pastor, mas eu ouvi uma música que diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. A gente se emociona, é ou não? Mas às vezes a gente morre. Às vezes não, todo mundo vai morrer se Jesus não voltar. Não é verdade? E tem promessas que a gente não vai ver se cumprir. Mas mesmo que não vejamos, o Senhor vai encontrar você crente. O Senhor vai me encontrar crente. As circunstâncias não abalaram a nossa convicção, porque nós temos guardado a nossa fé. Eu não sei se você só está aqui na igreja, ou se você só está vivendo uma vida cristã por conta da promessa, por conta da bênção, por conta do que Deus falou, do que você ouviu que aconteceria. Não, irmãos, a nossa fé não se limita ao que haveremos de desfrutar nesta vida. É desse evangelho de condomínio que eu sinto raiva. Ah, Deus não respondeu, vou largá-lo. Na verdade, você nunca esteve com Ele. Porque se a gente só consegue louvar a Deus quando tudo vai bem, a gente está louvando o bem e não a Deus. Fecha parênteses. Talvez uma das histórias bíblicas que melhor exemplifiquem o medo seja justamente a história dos espias que foram enviados por Moisés àquela terra prometida. Quem se lembra? Foi uma terra o quê? Prometida. Mas quem que entrou? Todo mundo? Oxente, mas eu acabei de cantar. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Pois pronto. Teve um bocado que morreu no deserto. E não viram a promessa se cumprir. Porque também existe, irmãos, da nossa parte. Eu falei isso no começo, vou só reendossar. Existe da nossa parte uma responsabilidade de cooperar com Deus para o cumprimento das promessas. Porque nem todas as promessas que recebemos de Deus são incondicionais. Algumas delas são condicionais. É Deus trabalhando contigo. É Deus trabalhando comigo. É Deus respondendo às suas respostas. Bote o pé, eu abro o mar. Eu e você precisamos aprender, queridos, que a vida da fé é uma vida de cooperação com Deus. E Ele nos chamou assim, de cooperadores. Ou seja, operamos junto com Ele. Trabalhamos em sintonia com o Seu Espírito Santo. Mas veja o que é que acontece. Aqueles homens, eles sentiram tanto temor dos gigantes, mas tanto temor, que isso fez com que eles dissessem que se viam como gafanhotos. Olha isso, gente. Eles olharam para os gigantes, temeram e então se viram como gafanhotos. Sabe o que está acontecendo? O medo sempre comparará o problema conosco. E quando a gente olha para o problema, muitas vezes o problema parece maior. Mas é porque a base de comparação está errada. Você não deve comparar o problema com você. Você deve comparar o problema com o seu Deus. Há algo demasiadamente difícil para Deus? A resposta é não, definitivamente não. É por isso que Josué e Caleb, diferentemente dos outros espias, referindo-se aos gigantes, eles disseram: escute isso, porque essa é a sua confissão, é a minha confissão, nós somos os da fé. Escute, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, porque o Senhor está conosco. Diga: o Senhor está comigo. Ei, queridos, a diferença não é que você é grandão demais, não é que você é o bichão, não é que você é a última Coca-Cola do deserto. A diferença é que você serve a um Deus que não perde batalhas, e Ele vai contigo, e Ele está em você, e Ele, irmãos, nos fará vencer em todas as coisas. O medo compara o problema com você, mas a fé, diga a fé, compara o problema com Deus. O medo compara o problema comigo, a fé compara o problema com Deus. O medo compara o problema comigo, a fé compara o problema com Deus. Uma vez acomodado no nosso coração, irmãos, o medo ele vai colocar uma lupa, um zoom na adversidade, e ela vai parecer mesmo maior do que ela já é. Então não seja assaltado pelo medo. Quando esse sentimento bater na sua porta, mostre a Ele: aqui tem fé. Eu não vou acuar, eu não vou retroceder,
eu não vou arredar os pés, eu permanecerei crendo. Fiel é Deus para fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mas já concluindo, irmãos, o último ladrão da fé: pecado. Falamos de ignorância, falamos de medo e acabaremos falando sobre o pecado. E eu sei, o pecado ultimamente é um assunto que é tratado de forma tímida, de forma ressabiada, porque pregar sobre pecado não enche a igreja. Mas sabe que a proposta de quem está aqui nesse púlpito não é encher a igreja física, não é encher prédio, é povoar o céu. E para povoar o céu tem que pregar contra o pecado, tem que falar sobre arrependimento. Sabe, meus irmãos, o pecado, ele tem sido ultimamente então ignorado. Não é um tema fácil de pregar, eu admito, como também não é um tema fácil de ouvir, porque mexe com ego, mexe com carne, mexe com essa velha natureza que insiste e persiste dentro de nós. Mas tem um homem de Deus chamado Leonard Ravenhill. Ele escreveu o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Eu quero abrir aspas para ele. Ele diz assim: a tragédia da vida moderna não é que o pecado aumentou, mas que o temor de Deus sumiu. A tragédia da vida moderna não é que o pecado aumentou, o diabo não se converteu, não se tornou melhor nem pior. O diabo é diabo. A carne se inclina para o mal, e sempre foi assim, e assim será até que Jesus volte e glorifique os nossos corpos. O pecado não aumentou, mas o temor, porém, diminuiu. Nos últimos dias, o amor de muitos esfriará. Qual é, pastor, o amor que esfria? É o amor que não teme. O amor que esfria não é aquele que nós vemos simplesmente porque não existe um fervor exteriormente, porque fulano de tal não pula, não canta, não corre. Eu sei, nós somos pentecostais e acreditamos no dom e na manifestação do Espírito, mas a frieza gerada pela ausência do amor de Deus é uma frieza que se configura pela falta de temor. E quem não teme ao Senhor vive confortavelmente em seus pecados. Quem não teme ao Senhor não está nem aí para o que Ele pensa das nossas torpezas, das nossas tolices, da nossa rebeldia. Olha o que diz Isaías capítulo 59, versículo 2. Se você está me acompanhando, são os pecados de vocês que os separam de Deus. Repito, são os pecados de vocês que os separam de Deus. O salmista também vai dizer, capítulo 66, versículo 18: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Mas pastor, existe uma forma de Deus não me ouvir? Existe, se você acalentar o pecado no seu coração. O que é acalentar o pecado no seu coração, pastor? É não oferecer resistência. Tá certo que às vezes a gente erra mesmo, desliza, falha, é ou não é? Aquele que diz que não tem pecado, mente, a verdade não está nele, é o que diz a Escritura. Mas aquele que acalenta o pecado, se afasta do Deus que justifica. Aquele que vive pacificamente com as coisas que desagradam o seu Deus, estão fadados a naufragar na fé. O problema de Deus, irmãos, comigo, com você, não é simplesmente o pecado, porque este foi vencido na cruz, mas a prática no pecado, a permanência no pecado. Esta é capaz de assaltar a nossa fé, de roubar-nos do temor, da confiança e da convicção. O pecado então não é simplesmente uma violação da lei, é uma afronta contra a santidade do seu Deus, do meu Deus. Não estamos tratando aqui, repito, de perfeição, mas de um coração pronto, reto, quebrantado. Errei, confesso, abandono, recalculo a rota e volto para o centro da vontade de Deus, que justifica, que purifica-nos de toda iniquidade, de todo pecado.
Porque embora, irmãos, o pecado seja grande, a Bíblia fala que a graça de Deus superabundou sobre o pecado. Escute isso, a graça de Deus superabundou sobre o pecado. Contudo, nós precisamos ser rápidos, irmãos. Não deixar esse pecado acalentar o nosso coração. Uma vez que ele é negligenciado em suas consequências, ele pode rapidamente endurecer-nos. E um coração endurecido, ele é resistente. Resistente ao quê? À intervenção de Deus. Mas sabe que Deus ainda, misericordiosamente, Ele envia mensageiros. Ele envia um pastor como este que você está ouvindo. Ele envia um profeta. Ele envia um amigo para dizer: ei, está errado. Ei, isso vai te levar para o abismo. Isso vai te levar para o precipício. Sai daí. É Deus, irmãos, insistindo em você, insistindo em te salvar, porque a palavra de Deus diz que este Deus sequer tem prazer na morte dos ímpios, quanto mais na morte dos justos. Deus te ama, irmão. Deus me ama, e Ele não precisa provar isso mais uma vez. A cruz fala até hoje. A cruz e o sangue do Cordeiro que lá foi vertido continuam proclamando esse poema de amor. Deus te ama. Deus te ama. Escute isso, Deus te ama. E eu quero encerrar lendo esse texto, Colossenses 1, 22, 23, por favor. Abra comigo. Colossenses 1, 22 diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Ele está fazendo menção a Jesus Cristo, o Verbo encarnado, mediante a sua morte, que é para, irmãos, diga finalidade, para apresentar-vos perante Ele de qualquer forma. É assim que tem aí na sua Bíblia? Não, mas como? Santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Qual o tema da mensagem? Guarde a sua fé. E o que é que Paulo está falando à igreja de Colossos? Se é que vocês permaneceram na fé, entendam de uma vez por todas que o Deus que vos reconciliou, Ele o fez para que você fosse santo, inculpável e irrepreensível. Santo, inculpável e irrepreensível. Deus nos reconciliou, nos deu uma nova vida, nos deu uma nova natureza, mas o propósito disso é santidade, irmãos. Santidade. Nós fomos separados para Deus. Santidade aqui não é simplesmente não errar nunca mais. Santidade é entendermos, nós fomos consagrados para um propósito divino, nós fomos separados para o uso exclusivo de Deus, nós somos dele, pertencemos a ele. Não pode haver comunhão entre luz e trevas, não pode haver amizade, irmãos, entre luz e trevas. Por isso não importa o quanto tempo você deu vazão ao pecado, não importa. A graça de Deus está disponível para perdoar você, mas não somente isso, para te reerguer, para te dar condições de fazê-lo prosperar naquilo que outrora você caiu, naquilo que outrora você falhou. A graça de Deus não é apenas a graça que perdoa, é também a graça que empodera você para viver em santidade. O pecado, então, irmãos, é mesmo uma criptonita para quem decidiu viver pela fé. Por isso, se você não está vivendo uma vida na fé, aprovada, fervorosa, isso pode ter a ver com 3 coisas: ignorância, medo ou pecado. E a proposta do Senhor é: examine-se a si mesmo. Existem outros ladrões que não Satanás, querendo roubar, minar e enfraquecer a nossa fé. O convite do Senhor é: não deixe o escudo da fé cair. Mantenha-se crente, no sentido de ser crente e praticante. Mantenha-se ativo
nas promessas, mantenha-se ativo no propósito, mantenha-se ativo na carreira que Deus preparou para você. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque ela é viva e eficaz, capaz de discernir os pensamentos e as intenções também mais profundas do nosso coração, juntas e medulas, alma e espírito. Promove em nossos corações, Pai, o temor que porventura tenha se perdido. Guia-nos, Pai, em retidão a sua palavra. Não nos deixe perecer, não nos deixe naufragar. Nós estamos, Pai, dedicados e decididos a permanecer crendo e a guardar o nosso bem mais valioso, que é a nossa fé, porque sabemos que essa fé santíssima, edificada por Ti, nos promoverá aumento, hoje e sempre, em nome de Jesus.